Namastê! No primeiro vídeo nós falamos sobre dois quocientes de inteligência, o quociente intelectual e o quociente emocional. E antes de entrarmos no quociente espiritual, é importante falarmos sobre informação, conhecimento e sabedoria, porque uma coisa não pressupõe a outra. Então, informação, a gente está exposto hoje em dia, mais do que nunca, o tempo todo, a informações, diversos tipos de informações, informações corretas, informações incorretas, informações completas, incompletas, enfim, informação é fácil ser obtida hoje em dia, porém ela não pressupõe o conhecimento. O conhecimento ele é um pouco mais profundo, ele exige um pouco mais de estudo, ele exige uma prática, porém ele também não pressupõe a sabedoria. Então, só para dar um exemplo, eu posso saber que existe um medicamento para dor de cabeça. Porém, como eu não sou da área de saúde, não sou farmacêutica, não sou médica, eu não sei quantas vezes ao dia eu posso tomar esse remédio, de que forma que eu posso fazer, se ele vai interferir com alguma outra coisa que eu eventualmente possa estar utilizando. Então, quem vai saber isso é o farmacêutico. Então, ele tem esse conhecimento. Porém, esse conhecimento que ele tem não pressupõe sabedoria. Ele pode me dizer o seguinte: você pode tomar esse remédio quando estiver sentindo dor de cabeça e não tiver outra solução. Mas também ele pode dizer assim, ou um outro farmacêutico pode me dizer: olha, você toma esse medicamento todos os dias da sua vida, quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser, para que você nunca tenha dor de cabeça. Então, é um exemplo exagerado, mas que a gente consegue entender que a sabedoria ela não vem do conhecimento, a sabedoria ela está muito próxima da consciência, a consciência com que nós fazemos as coisas. Essa introdução é porque agora, entrando no quociente espiritual de inteligência, a gente vai falar muito sobre consciência. A ciência sempre tentou explicar como se dão esses processos espirituais no nosso cérebro, como ele é afetado pelas nossas crenças, pela nossa fé, pela religiosidade, e como também tudo isso afeta a nossa vida prática, o nosso modo de agir e de se comportar. O termo QS, inteligência espiritual, ele foi cunhado pela Donna Zohar, quando ela reuniu então diversos artigos científicos, diversos estudos que até então haviam sido feitos, tentando comprovar a existência de uma inteligência espiritual. Um desses artigos, um desses estudos que foi feito, então, por um neuropsicólogo e um neurologista, ele demonstrou a existência de um ponto no nosso cérebro que eles chamaram de ponto de Deus. Nós aqui vamos chamar de centro espiritual, para que a gente não conecte diretamente com nenhuma religião. E este ponto que foi descoberto no cérebro, ele tem a capacidade de aglutinar as nossas experiências. E então ele consegue dar sentido às coisas. Esse ponto no nosso cérebro, ele fica entre as conexões neurais nos lobos temporais, os lobos temporais que estão diretamente ligados ao nosso sistema límbico, ao centro das nossas emoções e da memória do nosso cérebro. Embora essas experiências dos lobos elas sejam muito rápidas, emocionalmente elas podem ser duradouras, podem ser muito fortes e, portanto, transformadoras. E essa é a diferença principal do quociente espiritual de inteligência para o emocional e para o intelectual. É a sua capacidade transformadora que não existe nos demais. Outros estudos fazem outros tipos de demonstrações que mostram aumento
da atividade nos lobos temporais quando existe uma exposição a algo espiritual. Partindo então do entendimento que todos nós temos esse centro espiritual no nosso cérebro, a inteligência espiritual ela é totalmente inclusiva. Então não importa se é católico, se é budista, se é ateu, todas as pessoas podem praticar, todas as pessoas podem melhorar a sua inteligência espiritual. Com relação ao conceito, é importante a gente dizer que nem todos os estudiosos, nem todos os autores utilizam os mesmos termos ou a mesma metodologia. Eles nem sempre concordam também com o que é possível fazer com o QS em termos de medição quantitativa. O importante é que o que todos eles falam é sobre consciência. Então, o foco que a gente vai dar é em consciência. Eu não vou entrar em nenhuma técnica específica, nenhuma ferramenta específica. O que eu vou utilizar aqui são os termos do método em que eu me aprofundei mais e vou dar também alguns exercícios que podem nos ajudar então a iniciar esse trabalho de evolução dessa consciência e de aumento da nossa inteligência espiritual. Dentro deste método, então, nós tentamos identificar a ação do ego nas nossas ações, nos nossos comportamentos do dia a dia. Tentamos, então, reconhecer e diferenciar o que é do ego e o que é da alma, tentando cada vez mais nos aproximarmos de ações mais elevadas, de ações em que a gente utiliza menos o ego, porque as ações do ego predominam no nosso dia a dia. Acontece isso devido à nossa identificação com a matéria, nossa identificação com este corpo que nós habitamos, com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Então nós devemos fazer essa transição entre ego e alma, transitar do ego para a alma. E como isso pode ser feito? Dentro das informações que nós tivemos aqui até então e da limitação de tempo, como eu disse, eu não vou passar nenhuma técnica específica, mas o objetivo principal é que cada vez mais nós possamos melhorar a nossa consciência. Então eu vou passar alguns exercícios para que a gente consiga evoluir tanto na nossa habilidade interpessoal. Esses exercícios estão relacionados às capacidades observadas nas pessoas espiritualmente mais inteligentes. Então, o exercício número 1, perguntar-se mais por quê e para quê. Quando a gente é criança, a gente pergunta muito por quê e para quê. À medida que nós vamos chegando à adolescência e à idade adulta e só recebendo muitas informações o tempo todo, nós reduzimos essa nossa capacidade de fazer essas perguntinhas mágicas, perguntinhas que são transformadoras. Então, nós devemos tentar retornar com essas perguntas do porquê e do para quê no nosso dia a dia, tentar entender quando estamos fazendo alguma coisa mecanicamente, os porquês. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem gosta muito, ou às vezes nós fazemos algo diferente de outra pessoa, querendo o mesmo resultado, mas pela falta ali, de repente, de um porquê, nós não conseguimos entender que temos objetivos iguais e acontecem os atritos. Então, exercício número 1, perguntar-se mais por quê e para quê. As pessoas espiritualmente inteligentes, elas analisam como as suas ações afetam as outras pessoas, o ambiente, a natureza.
elas entendem que isso é importante, que elas são parte desse todo. Eu diria que essa é a característica mais importante. Se alguém me pedisse para definir inteligência espiritual, eu definiria como a capacidade de viver coletivamente, influenciando negativamente o mínimo, impactando o mínimo esse ambiente e oferecendo o máximo para a elevação da consciência desse ambiente. Essas pessoas, elas também são compassivas, são fraternas, são pessoas que respeitam e celebram a diversidade, são pessoas que cultivam o autoconhecimento, e a gente pode falar sobre autoconhecimento um pouquinho, porque algumas pessoas entendem por autoconhecimento algo muito complexo e elaborado, de repente ao pegar um texto filosófico muito complexo para estudar, e não precisa disso. A gente pode fazer pequenos exercícios no nosso dia a dia, pequenas autoanálises que vão trazer muito de autoconhecimento para o nosso dia a dia. Eu não posso deixar de falar mais uma vez na empatia. Eu sei que eu já falei da empatia no vídeo anterior, quando a gente falou de inteligência emocional, porém, é impossível desenvolver uma inteligência espiritual sem desenvolver a empatia. Falando especificamente agora de professores, não precisa ser professor de yoga, qualquer professor deve desenvolver empatia, qualquer pessoa deve, mas professores mais ainda, porque como professores nós precisamos acessar outra pessoa, entender esse acesso, como nós vamos fazer esse acesso para que essa pessoa entenda melhor e para que nós possamos entendê-la melhor e nos comunicarmos de forma muito mais efetiva. Então esse segundo exercício que eu vou passar é mais um exercício de empatia, e ele é um exercício de escuta ativa. Como fazer este exercício? Aproveitar um momento em família, um momento que você estiver mais disponível, e tentar pedir para alguém te contar uma história. Pode ser seu filho, você pede para ele te contar uma história que ele viveu na escola com algum coleguinha, que ele tenha se sentido bem. Pode perguntar para sua mãe, pedir para ela te contar uma história da infância que tenha sido marcante para ela, ou seu irmão, ou sua irmã, algo que tenha marcado, e deixar com que essa pessoa conte essa história por 10 minutos sem interrompê-la. A gente tem a tendência, enquanto a gente está falando, já ir pensando, né, numa resposta, já ir concordando, discordando, comentando. Então o desafio aqui é deixar essa pessoa falar por 10 minutos sem nenhuma interrupção. Claro, se essa pessoa te chamar para conversa, você pode responder, mas buscar ouvir de verdade por 10 minutos. E esse ouvir de verdade tem ainda um exercício a mais, que além de prestar atenção no que ela está dizendo, prestar atenção na expressão facial, prestar atenção no olhar, prestar atenção se existe alguma alteração, alguma mudança de humor nessa fala. Isso é bastante interessante para quem dá aula, porque muitas vezes você está prestando atenção ali nos alunos, mas eles não estão te dizendo nada, então você precisa captar quando houver alguma alteração no olhar, alguma alteração na expressão desse aluno. Isso facilita e ajuda muito para que a gente consiga identificar. Esse treinamento com pessoas que a gente conhece é ainda melhor, porque a gente já sabe, já costuma ver diariamente como que essa pessoa reage, então isso nos facilita ir reconhecendo e conhecendo cada vez mais. É muito útil para a empatia. É
muito importante também falarmos sobre o bom ego, porque esse nos engana muitas vezes. Você consegue identificar alguma ação sua do bom ego? Eu vou dar um exemplo. Quando eu faço uma doação, tiro fotos, posto nas minhas redes sociais e fico ali esperando para que as pessoas façam elogios, para que elas digam quanto eu sou generosa. Essa é uma ação que a gente deve sempre pensar e analisar por que a gente fez, porque geralmente as pessoas precisam muitas vezes de se sentirem valorizadas, de sentirem que fizeram algo de bom, de sentirem que são úteis. Então esse tipo de ação acontece, mas ela ainda assim é do ego. Então é importante que a gente faça uma autoanálise e tente perceber. Eu vou passar então o exercício número 3, agora mais voltado para a inteligência espiritual. Exercício de número 3, tentar identificar quando acontecer qualquer coisa que te deixe chateado, que te deixe triste, que te deixe decepcionado, identificar se essa reação, se ela é do ego. Talvez no início isso seja um pouco difícil. Se ficar difícil fazer essa pergunta, então tem uma outra pergunta que pode ser feita. Esta minha tristeza, minha decepção, ela surge porque eu deixei de ganhar algo com isso? Eu deixei de ter um benefício pessoal? Eu deixei de ter algum tipo de gratificação? Essa pergunta, então, ela pode ser mais fácil ser feita. Para um treinamento maior, podemos pegar qualquer situação que aconteceu no nosso dia, uma situação por dia, de noite antes de deitar, pensar sobre essa situação mais profundamente, tentar analisar de onde surgiu essa reação, onde que o ego está aí brotando. Essa é uma pequena sementinha, uma pílulazinha que a gente está colocando aqui, essa sementinha pequena que a gente está plantando com o exercício, com as nossas autoanálises, conforme a gente vai fazendo, eles podem se tornar um grande passo e podem se tornar de grande ajuda para que possamos ser pessoas cada vez mais conscientes, pessoas cada vez espiritualmente mais inteligentes. Eu espero que este vídeo tenha sido informativo, que vocês tenham gostado, que pratiquem os exercícios. Espero que possamos nos encontrar em breve por aqui ou quem sabe pessoalmente. Eu agradeço pela atenção. Um abraço a todos. Namastê.